Gente, que questão linda do Enem essa questão. Marque essa questão. Você viu a questão 8 anterior, uma questão linda, né? Calculou a área lá do verniz, da pintura, depois calculou o volume de madeira, somou o custo da pintura com o custo do material. E essa questão, gente, questão maravilhosa. Uma disputa muito boa com a questão 8 sobre a melhor dessa super lista de 10 questões. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Vamos olhar o tanque? Beleza. Galera, 40 por 30 por 25 de altura. Agora, olha o detalhe. Ele não está totalmente cheio, gente. Ele só tem 20 centímetros. Mas por que, Carlos, só tem 20 centímetros? Bola mil, se tudo é 25 e aqui sobrou 5, aqui só tem 20 centímetros aqui dentro. Então, gente, o volume dele de água é 40 por 30 por 20. Mas olha só. O que aconteceria com o nível da água se colocasse no estanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Vamos parar um pouquinho. Galera, o momento mais importante dessa questão. É uma questão que a maioria dos alunos porque eles não conseguem relacionar esse volume do objeto que vai ser colocado com as alturas 25 e 5 que está aí. Então eu quero que você preste bastante atenção comigo ao que eu vou fazer. Galera, ele dá as alternativas, né, para saber o que é que acontece, se transborda ou se não transborda. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Eu quero que você observe esse desenho. Você deve estar vendo que esse desenho não tem lá na figura inicial. Eu vou tentar voltar para você entender. Galera, 2.400 centímetros cúbicos equivale a que altura quando eu considerar 40 por 30 de base? Então, em outras palavras, ao colocar um objeto dentro do tanque, o que vai subir deve dar um volume de 2.400. Agora, o detalhe é o que sobe em cima da área de 40 por 30. Então, em outras palavras, eu estou querendo saber qual é o volume de água relativo a 2.400 centímetros cúbicos. Mas por que eu utilizo a base 40 por 30? Porque é onde o objeto foi colocado. O objeto foi colocado numa área de 40 por 30. E H não tem nada a ver com 5 ou 25. Você vai descobrir quanto é H relativo a 40 por 30. Então, em outras palavras, ao colocar o objeto, a água sobe numa área de 40 por 30. Em outras palavras, qual é o valor de H dentro de uma área de 40 por 20 que equivale a 2.400? Conseguiu compreender o que eu estou querendo dizer? Acompanhe. 40 por 30 e H. Esse H é a água que sobe. Você pode até colocar, gente, a altura da água que sobe pela colocação do objeto. Ei, escreva aí no cantinho rabiscado no verso. Eita, isso é bom demais, né? Galera, qual é a altura da água que sobe? Então bota aqui, quem é H? Bota aí, H. Altura da água que sobe devido à colocação do objeto. Toda questão desse tipo, em que a água vai subir, ou até mesmo descer, quando a água sair, sempre você vai calcular essa altura, em função da área que já vem. Qual é a área? 40 por 30. Então vamos calcular esse H, gente. Você mandou colocar, né, Carlão? Lê aí, Carlão. Cálculo da altura da água que sobe com a colocação do objeto de volume 2.400 centímetros cúbicos. Ou seja, eu estou calculando, gente, o volume de água relativos aos 2.400 com uma base de 40 por 30. Então, vamos fazer a conta. Volume é ABC, 2.400 é o volume que vai subir. Olha aí, já anunciando aí a super barra. Gente, estamos aqui no estúdio ao vivo, hein? Velozes e Furiosos 6 sendo gravado é ao lado. 2.400. 40 vezes 30 vezes H. Então, gente, 2.400 é 1.200H, H é igual a 2 centímetros. Então, entenda, gente, o que é esse 2 centímetros? É a água. Vou dizer bem baixinho para você concorrente para escutar. É a água que vai subir quando eu colocar 2.400 centímetros cúbicos dentro. Então, olha o desenho. Maravilhoso. Tá conseguindo ver essa linha de amarelo aí, gente? 40 por 30 por 2. Então, o que é esse amarelo? É a água que sobe quando colocaram o negócio aqui dentro. Tem algo que foi colocado. A água subiu. Subiu quantos centímetros? 2. Agora que você vai entender. Se tudo é 25 e só tinha água até 20, subindo 2, fica 22.
Então eu pergunto a você, a água derrama? Não. Então entenda. Questão do Enem, possibilidade muito alta de aparecer. Muito alta de aparecer. Novamente, você precisa entender essa história de colocar água e a água subir. A água que sobe é em cima da área que veio na questão. Essa área nunca muda 40 por 30. Então você vai achar o que subiu relativos aos 2.400. Subiu 2 centímetros. Como eu tinha 5 centímetros de folga, não vai derramar não. Qual é a alternativa correta? O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Preciso que você revise essa questão várias vezes para você compreender que a altura que subiu não é suficiente para derramar. Um grande abraço.